desafios e gera alguns inconvenientes. Já vamos ver depois melhor esta ideia um pouco. A verdade é que uma perspectiva dirigista diria que a administração pública deveria ser responsável pela condução de todo o desenvolvimento urbano. E quando se fala na condução de todo o desenvolvimento urbano, significa que a administração deveria, no limite, planear, controlar a realização da atividade de urbanização e identificação e, no limite, até ser a própria administração que produzisse o solo urbanizado, não deixando nenhum papel para os privados. É claro que esta concepção é uma concepção que hoje, de alguma forma, se pode dizer que se encontra em crise, porque esta concepção não reconhece um papel ativo à iniciativa privada e, de alguma forma, esta concepção é ainda uma concepção muito influenciada por determinadas concepções de planeamento, nomeadamente concepções de que o Zaralos foi um grande urbanista chamado Le Corbusier, que influenciou decisivamente a Carta de Atenas de 1928, que é uma carta que todas as pessoas que trabalham no urbanismo conhecem, segundo a qual a cidade é como um organismo que pode ser pré-determinado normativamente por via da condução pública. E, portanto, a administração pública pode, no limite, dizer tudo o que se faz na cidade, quais é que são as zonas da cidade onde se reside, aquelas que são destinadas ao lazer e aquelas outras que se destinam a trabalhar. Portanto, isto é uma concepção que influenciou muito uma determinada visão do desenvolvimento urbano, mas esta concepção, indiscutivelmente, hoje em dia encontra-se em crise por múltiplas razões, entre outras porque, precisamente porque nós vivemos numa sociedade de risco, a cidade é também uma cidade de riscos e não é mais possível pré-determinar completamente aquilo que é a evolução do desenvolvimento urbano. E eu diria mesmo, não é sequer desejável que isso aconteça, porque, na verdade, temos que deixar um espaço para a inovação, um espaço para a liberdade individual e um espaço para permitir que os diferentes sujeitos e agentes privados possam contribuir para o desenvolvimento urbano. Portanto, esta concepção, que de alguma forma corresponde a uma concepção que se pode, em termos históricos, situar nos finais do século XIX e na primeira metade do século XX, hoje encontra-se um pouco em crise também, acompanhando a crise do Estado de Providência ou o Estado do Bem-Estar. Nesse contexto, a partir da década de 70 do século passado, as concepções liberais começaram a adquirir um novo fogo e começaram a encarar o planeamento urbanístico, e agora vou já ao planeamento urbanístico, como um obstáculo ou um funcionamento eficiente do mercado. E isso foi feito muito. A crítica começou a ser feita num plano primeiramente teórico, nomeadamente nas concepções de um autor que todos conhecem, de Ronald Coase, que fez um teorema chamado Teorema de Coase, que de alguma forma, aplicado às normas jurídico-públicas no direito urbanístico, significava que estas normas constituíam um custo de transação, enquanto o custo de transação oneravam o normal desenvolvimento urbano. Claro que, rapidamente, estas concepções teóricas e doutrinárias depois foram sendo recebidas por parte dos atores políticos e foram esses mesmos atores políticos encarnando essas concepções. Foi o que aconteceu no Reino Unido com as posições adotadas a partir de 1979 a partir do chamado Thatcherismo e também nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos, no direito norte-americano, não seja preciso fazer uma referência especial porque há certas especificidades que apartam a realidade norte-americana da realidade da Europa. Nós, se olharmos, por exemplo, para a realidade britânica, essa realidade britânica é uma realidade em que, de alguma forma, até à Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento urbano tinha sido feito sobretudo através da iniciativa privada. Como sabem, em razão da Segunda Guerra Mundial, o território ficou devastado e, para além disso, o governo que ganhou as eleições a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 1945, estabeleceu como grande objetivo o desenvolvimento de uma grande política de habitação e esta política de habitação, que depois deu base a um instrumento fundamental que foi o tal Country Planning Act de 1947, gerou uma necessidade de promoção pública
daquilo que na terminologia inglesa veio a ser designado como New Towns, ou seja, novas cidades. E isto gerou, durante, enfim, digamos assim, os gloriosos 30 anos de desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, um grande desenvolvimento e uma grande intervenção pública, intervenção essa que se fez sentir, inclusive, ao nível da garantia do direito fundamental à habitação. Isto muda radicalmente com a crise dos anos 70 do século passado, e isto vai implicar também uma mudança de paradigma, uma vez que, na verdade, o planeamento urbanístico passa a ser encarado como um custo de transação, como um custo de contexto, para usar outra expressão